nossos atos, confessar, arrepender, que é mudança de direção, mudança, é uma rotação diferente, e começa a trilhar, tá? Você viu no domingo passado, quando a pastora Elis ministrou aqui, ó, confessou, pega a autoridade de volta e enfrenta o inferno, tá bom? Aleluia. Hoje nós iremos falar o que está escrito em Isaías 49. Quando você abrir a Bíblia, em Isaías 49, você dá um glória a Deus. Aleluia. Você dá um glória a Deus aí, louva o nome do Senhor e vamos avançar. Aleluia. Isaías 49. Todo mundo amém ou peraí? Amém? Então vamos ficar de pé e glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Lembra que é reverência à palavra de Deus, não é a ninguém não, tá bom? Aleluia. Isaías 49, 1, 2 e 3. Escute-me, vocês, ilhas, ouçam, vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, diga, me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome, diga, menção do meu nome. Ele fez da minha boca, diga, minha boca, uma espada afiada. Na sombra da sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou, diga, me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Aleluia. Ele me fez uma flecha. Ele me fez uma flecha. Espera aí que eu me perdi aqui. Ele me tornou uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Aleluia. Papai amado, no nome de Jesus, nós engrandecemos o teu nome. Papai, no nome de Jesus, queremos cada vez mais entender as suas direções para a nossa vida. Queremos, Paizinho amado, deixar tudo em direção ao Senhor. Papai, usa-nos e também nos ajuda a compreender a palavra de hoje, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém, povo santo? Aleluia. Poder sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico maravilhado com Deus quando Ele traz as direções, porque Deus tem um alvo certo. Lembra o que a Bíblia diz? Que a palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia. E ela cumpre o seu propósito, não é verdade? É ou não é? Se você crê nisso, tenha certeza que tudo que está sendo lançado está cumprindo o propósito para qual foi objetivado, tá bom? Então, o Senhor, Ele nos dá algumas direções, como eu tinha falado, e aí a gente começa a caminhar nas direções dele. Eu estou grato a Ele pela direção desse mês. Por quê? Porque o que Ele diz é, enquanto a igreja não tiver um princípio estabelecido de confessar pecado, é como se tivesse a igreja parada. Se em 2 Timóteo 1,7 vem dizendo que Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de intrepidez, de equilíbrio e de amor. Ele vem em outras versões e coloca intrepidez, coragem. Como é que eu vou ter vergonha de assumir a minha própria responsabilidade? Eu não posso. E aí, quando nós estávamos conversando no sábado passado, na equipe de música, no setor de música, a gente conversando e Deus falando comigo exatamente sobre esse versículo. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Você que tem filho, que está assistindo, você pegaria o seu filho e lançaria ele ao vento?
Você faria isso? Difícil, né não? E se você tivesse um alvo, você lançaria ele? Certeza? Você desprendia ele da sua mão para poder ele ser lançado? Nós, na nossa relação com Deus, era para nós sermos dessa maneira. Confiar nele, fechar os olhos e deixar que ele lance a mim e a você no alvo que ele já estabeleceu, e que a mão de Deus, ela é milimétrica, ela é assertiva. Deus nunca erra. Quando nós nos lançamos, nós erramos. Às vezes nós queremos culpar Deus pelos nossos desacertos na vida, pelos nossos erros, e são muitos, né? Porque todos os dias pense no povo como falha. Somos nós. Mas nós podemos ser daqueles homens concentrados em Deus que aprendemos com os nossos erros. Seria muito bom que todos os dias nós pudéssemos tirar uma lição de como foi o nosso dia. Porque se não for amanhã, depois da manhã ou daqui a uma semana, aquela mesma situação que ocorreu no dia de hoje vai ocorrer novamente. E eu precisaria estar lembrado do que aconteceu hoje para poder não errar da mesma maneira. Aí Deus vai e nos pega nas mãos para poder começar a moldar. Aí a gente entra aqui, no que Deus diz. Primeiro que, antes de tudo, Ele nos escolheu para poder ser profeta das nações. Amém? Não é isso? Ele nos escolheu para ser profeta das nações. Ele não disse, como ele diz em Mateus, quando ele diz em Marcos, ide e pregai. Ide e pregai em todas as nações, ide e fazer discípulos e batizar em nome do Pai e do Espírito Santo. Mas até isso ocorrer, nós temos um processo na mão do Senhor. E às vezes é um processo que nós não queremos passar. É um processo que nós queremos pular a etapa. E na mão do Senhor, nós não conseguiremos pular a etapa. Nós só iremos pular a etapa quando nós gostamos de nos lançar. Quando é para ser lançado pelo Senhor, não adianta que não existe o queimar a etapa. Nós não iremos conseguir. Se nós pulamos uma etapa, então pode ter certeza que não foi Deus que estava tratando a mim e a você. Eu me identifiquei muito nesse versículo, ele me tornou uma flecha polida, porque eu fui pensar no meu hobby. Eu gosto muito de ver o forjar de armas, forjar de metal. O metal, quando ele sai de uma peça bruta, e ele depois se torna uma peça linda, com a função já delimitada, com tudo no lugar. E quando a gente estava lendo esse versículo, eu fui na minha vida. Porque crente às vezes vai na vida do outro, né? Crente Tiago, crente fofoqueiro, crente Tiago, né? Lá de Tiago. Ele gosta muito de ir na vida dos outros. Mas o crente que ele poderia se firmar no Senhor, era interessante que ele fosse na vida dele. E aí eu fui na minha vida, o quanto eu era todo troncho e o quanto o Senhor começou a moldar. Porque o processo de chegar a uma flecha, imagina um metal todo deformado, um metal que não teria serventia para nada. Era a minha vida, não sei se era a sua, mas a minha vida era dessa maneira. Não tinha serventia para nada, pelo menos na minha visão, não teria serventia para nada. E aí eu imagino Deus com um trabalho, os braços fortes do Senhor, Ele moldando Adriano. Porque moldar ferro é esquentar, é bater, é varrer com malha de ferro e depois
reesquentar e bater, e malha de ferro, e esquentar, bater, até ele perceber que aquele metal está começando a criar uma característica que ele pode moldar mais afino, porque o grosso ele começou já a ser retirado. E eu acho interessante nisso porque até o tipo de ferro ele vai saber qual usar. Porque existe ferro que quando começa a bater, ele é muito fraco, ele é muito mole. Ferro mole, né? Vê que como se fosse uma incoerência, né? Mas existem ferros que se bater numa quina, ele lasca. Mas existem ferros que quando bate numa quina, quem lasca é a quina e não o ferro. Então Deus, quando preparou a minha e a sua vida, Ele tinha um ferro, um tipo de ferro específico, um tipo de metal específico, para poder moldar a minha e o seu caráter. Para que esse caráter, quando ele chegasse no caráter aprovado, como diz lá em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, nós seríamos enviados para o lugar correto, sem que sofrêssemos deformações, nem com o tempo, nem com a instrução que pudesse vir. Mas para chegar até isso, nós precisamos passar pelo processo de moldagem do Senhor. E essa moldagem, eu não vou trazer nenhuma mentira para mim e para a sua vida. Essa moldagem dói. A moldagem do Senhor dói. Imagina a gente levar porrada de ferro para poder formar algo que pode, no futuro, se tornar uma flecha na mão do Senhor. Lembra que para poder chegar na aljava dele, porque eu entendo que a aljava, ela pode estar na lateral, ela pode estar nas costas do Senhor, mas para poder chegar nesse lugar, nós precisamos estar forjados. Eu não sei como é que está a sua forja. Eu sei como está a minha forja. Eu sei como está o processo de forjar do meu caráter. E eu entendo que é nesse sentido que Deus trouxe essa revelação para o mês. Talvez nosso caráter esteja totalmente contaminado pelo pecado. E Deus quer tirar essas malhas sujas da nossa vida. Porque quando Ele bate, Ele bateu, pô, começa a criar umas crostas que poderia deixar o metal impuro. E quando ele fosse fazer algo melhor, não iria dar certo. E ele precisa limpar. E o limpar, o Espírito Santo vem para mim, para a sua vida e diz, olha, isso daqui que está sendo feito está errado. Ele não vem com caráter de nos envergonhar. Nós iremos ficar envergonhados. Mas ele veio com caráter de edificar a minha e a sua vida. Ele vem com o caráter de dizer, olha, tu pode fazer uma mudança, eu estou aqui para tirar essa sujeira, ó, que você não está conseguindo. Eu estou aqui para te ajudar a tu polir esse momento. Que é para poder você avançar na moldagem do Senhor. Quando nós começamos a levar algumas porradas do Senhor, às vezes nós choramos, nós dizemos a Deus, não vai parar não, é? Meu Deus, quanta provação, quanta tribulação, quanta situação ruim. E Deus só diz o seguinte, continua a avançar. Porque eu quero te lançar. Continua a avançar, porque eu quero te forjar para te mandar para o alvo correto. Não é qualquer alvo. Quando eu começo a visualizar a construção de uma flecha, existe uma maneira de manipular o ferro que ele fica todo traçado por dentro. São camadas e mais camadas de ferro, torcido e distorcido, batido. Um ferreiro, um profissional que mexe com ferro, ferreiro mesmo, ele pega uma barra de ferro, ele deixa ela retinha, ou seja, ele vai para o esmeril.
para deixar ela retinha. Esmeril, ele vai fazer o quê? Começar a tirar aquelas partes imperfeitas para poder deixar tudo retinho. Imaginei você no esmeril de Deus, sendo passado. Ele está tirando o que não presta da gente, para poder formar algo que preste. Depois o ferreiro, ele começa a moldar e ele vira ferro para poder fazer várias camadas. Para fazer um ferro tão lindo, mas tão lindo, que quando ele começar a gravar no final de tudo, a peça, esses detalhes vão começar a aparecer na nossa vida. E que vai atrair a visão das pessoas. Porque se você vê um ferro dessa maneira, você vai perceber que esse ferreiro fez essa moldagem por esse tipo de trabalho. E aí Deus quer fazer comigo e com você a melhor arte no ferro, que é para chamar o maior número de atenção possível das pessoas. E ele perceber que o alvo foi assertivo e não foi qualquer direção que ele lançou a minha e a sua vida. Talvez hoje nós nem chegamos ainda na aljava de Deus. Talvez hoje alguns estejam no início do processo de moldagem. Mas o que eu quero dizer nessa noite é: continue no processo de moldagem do Senhor. Vai doer, mas vai valer a pena. Vai doer, mas vai valer a pena. Não pule etapa. Não queira fazer algo diferente para poder minimizar as dores que o Senhor está promovendo no momento que Ele está forjando a nossa vida. Não queira mudar. Encare. É dolorido, mas encare. Porque depois Ele vai tirar tudo que não presta da gente. Ele vai nos ajudar a varrer tudo que não presta. E esse momento vai ser o momento de Ele começar a gravar a minha e a sua vida. O seu nome, que foi escolhido por Deus, já foi gravado nessa flecha que vai para a aljava. E o alvo que está lá também tem o seu nome escrito. Porque existe uma direção correta, uma direção que não há nenhum erro. O vento pode bater, a chuva pode vir, o fogo pode dar, mas eu e você, quando sairmos das mãos do Senhor, vai chegar no caminho certo. Amém? E aí, povo santo, depois de tudo preparado, quando o Senhor bate, modela, Ele mergulha a gente, sabe em quê? Em um óleo, que é para poder dar a dureza do ferro. Eu entendo que é o ungir. O derramado óleo é o ungir. Quando nós começamos a receber esse óleo, pode ter certeza que o próximo passo é ir lá para dentro da aljava e ficar na dispensação do Senhor. Não há lugar melhor do que estar na dispensação de Deus. E quando nós chegamos, nós ficamos ansiando. Senhor, será que é hoje que eu vou ser enviado? Será que é hoje que eu vou ser atirado? Deus tem o tempo certo dele para poder buscar a gente dentro da aljava dele e lançar a minha e a sua vida no alvo correto. Mas o que eu digo e repito, passe pelo processo que o Senhor está colocando à sua frente. Não queira pular nenhum tipo de situação. E ele vem dizendo assim: Ele me escondeu dentro da sua aljava. Esconder é porque ninguém poderia achar. Só Ele. Talvez você ache que o inimigo está lhe achando. Talvez você ache que as pessoas estão lhe achando. Mas eu quero te dizer o seguinte: você está escondido na aljava do Senhor. E na aljava do Senhor, só Ele pode lhe encontrar. Só Ele sabe onde você está. E é Ele que vai enviar. Eu entendo que hoje, no momento do louvor, o sentido tocar era para aquecer algo que estava esfriado no nosso coração. E talvez seja exatamente
o princípio ou o pensar de desistir de algo que estava à sua frente. Algo que pode modificar a sua vida para poder se aproximar cada vez mais do propósito. E eu entendo que a dificuldade vem para poder nos tornar mais fortes. Nós nunca seríamos enviados se fôssemos fracos. Nós nunca seríamos enviados se fôssemos moles. Deus só envia aqueles que têm o caráter forjado, um caráter de dureza em Cristo Jesus. E aí, quer um lugar que faz nos moldar todos os dias? Está na palavra dele. O confronto diário com a palavra dele nos faz limpar algo por dentro, expelir as impurezas para fora, para podermos avançar no Senhor. Então eu não sei qual é o seu desejo, eu sei qual é o meu desejo, e o meu desejo é que a Proclamar chegue às nações mais e mais e mais. O meu desejo é que o lançar da minha vida, ele possa atrair pessoas para o alvo a qual eu estou indo. O meu desejo é que cada porrada que o Senhor deu em mim, para poder forjar uma flecha para cortar o vento e chegar lá no alvo correto, é que as pessoas possam também passar pelo mesmo processo e chegar nesse ponto que o Senhor determinou. Então, povo santo, povo amado, para essa noite, o que eu quero te dizer é que não fuja desse processo do Senhor. Deixe o Senhor moldar a sua vida. Deixe o Senhor bater, limpar, aquecer. Vai doer, mas vai valer a pena. Vai doer, mas vai valer a pena. Então, vamos viver o processo do Senhor. Vamos viver esse momento. E não vamos começar a pensar que seja diferente. Pensar que poderia ser diferente. Não, a diferença quem faz é a gente. Deus tem um processo estabelecido para mim e para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, a maior impureza que Deus encontra nesses metais, que somos eu e você, é exatamente o pecado que é escondido. E esse é o material que Deus não consegue tirar. Esse é o material que nós precisamos expelir. Deus nos forja. Eu lembro de eu não lembro onde eu escutei, mas eu lembro de uma frase. Diz mesmo assim: Deus vai lhe dar paciência ou vai lhe dar a oportunidade de ser paciente? Deus vai lhe dar domínio próprio ou vai lhe dar a oportunidade de demonstrar o domínio próprio que há na sua vida? Então Deus nunca vai tirar o pecado. Deus purificou o pecado na nossa vida por meio de Jesus Cristo. Mas Ele nos instrui de como viver uma vida sem estar no pecado. Que é para poder a nossa forja ser um pouco mais rápida, acelerar mais esse processo, mas não pular ele. Então que tenhamos um entendimento nessa noite de que precisamos nos livrar desses atos pecaminosos para podermos chegar no tão sonhado lugar do esconderijo que é a aljava de Deus. Porque a partir dali a gente já sabe que vai ser lançado. Aleluia. Amém.